Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Antes de começar o estudo, quero compartilhar com os irmãos. Ontem estive em Pedra d'Água, nossa congregação de Pedra d'Água. Eles lá estavam muito felizes, muita chuva na região, então eles estavam muito gratos a Deus. E tem um açudezinho assim, vizinho à igreja, encheu o açude que transbordou, então estavam realmente muito felizes os irmãos, nos alegremos com eles. E não só com eles, mas toda Paraíba, eu acho que choveu, talvez em todas as cidades. Eu não tenho esse dado certo, mas parece que choveu em muitos lugares na Paraíba. O irmão Ivonaldo, que é missionário, já esteve aqui, é irmão do diácono Ivando, é um dos missionários que aqui nós ajudamos e oramos por eles. Eu vi que nasceu um dos netinhos dele, me parece que, eu acho que Ivan foi lá para dentro, mas acho que foi nos Estados Unidos, não é isso, Gabriel? Então, eu vi que estava precisando de oração, nasceu, teve algumas dificuldades, está internado na UTI, mas está indo bem, né, Gabriel? É uma menininha e a mãe também está se recuperando bem. Então, oremos pela família do missionário Ivonaldo. As chuvas em Campina também, graças a Deus. Oremos pelas famílias que sempre são atingidas, goteiras, dificuldades. A gente vê famílias sofrendo, né, nessa época também. Então, oremos por esses em nossa cidade e em todo o estado. Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 15, verso 13 em diante. João 15 foi a aula de domingo passado, os versos de 1 a 11, a videira e os ramos. Hoje seguiremos do 12 até o 27, se Deus assim nos permitir. O tema dessa aula de hoje é conselhos de Jesus aos amigos, os amigos de Deus. Tem até aquele cântico, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos cantar um pedacinho antes da gente fazer a leitura? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Nessa aula, nós veremos sobre o amor cristão, nos versos 12 a 17, que iremos ler. Prestemos atenção nesse foco desses versículos, 12 a 17, é o amor cristão. Como o cristão deve viver. As bem-aventuranças estão aí dentro também. É um padrão para nós de amor. Por mais que elas não sejam aqui citadas, mas faz parte do ensino de Jesus. A segunda parte, 18 a 27, é o ódio do mundo. O ódio do mundo. Jesus estava aqui na sua última noite, aqui, antes de ser crucificado, e ele estava ali com seus discípulos e vai estreitando um pouco. Aqui ele traz alguns conselhos para os apóstolos, os 11. Havia a multidão, depois vários discípulos, e aqui já vai estreitando. É para todos os discípulos, mas alguma parte aqui é para os apóstolos, mas também é uma referência para toda a igreja. Jesus, enquanto esteve presente, Jesus consolava, ensinava, protegia. Agora ele ia para a cruz, depois ele iria aos céus. Então ele estava ensinando aos apóstolos a não se decepcionarem com o mundo.
Era como se Jesus estivesse dizendo para eles: estejam preparados, o mundo vai odiar vocês. Porque eles talvez quisessem voltar para Moisés. Talvez eles quisessem abandonar a videira, deixar a raiz. E deixariam de dar frutos. Porque viriam, a cruz seria pesada, eles fugiriam. Um deles negaria Jesus. Então Jesus estava preparando seus amigos. Já não vos chamo servos, chamo de amigos. Vocês vão ficar, não desistam. Vai ser difícil, o mundo vai odiar vocês. Mas não desistam. A missão era grande, a missão era importante, eles não poderiam. Então eles tinham que ter essas duas torres na vida deles. Era o amor cristão e o saber que o mundo ia odiá-los, para que eles não desistissem. Eles teriam que estar cheios de convicção de amor e saber que o mundo odiaria, para poder eles seguirem. E de fato eles seguiram, os apóstolos cumpriram sua missão de evangelização, de doutrina. Eles foram fiéis, esses amigos de Jesus. Então vamos ler esse texto nessa perspectiva, né? O amor e o ódio e o mandamento ali de Jesus na sua última noite aqui antes da crucificação. Logo no outro dia de manhã ele já é crucificado. De forma rápida, de forma injusta. Até gentios e judeus se uniram para condenar Jesus. Veja como é o ódio do mundo. O mundo odeia Jesus. Até inimigos se unem para ter ódio de Jesus. Então, Jesus estava avisando isso para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para a sua igreja, para que eles não desistissem, e nós também não deveremos desistir quando formos odiados e quando sofrermos perseguições por causa da justiça. Vamos ler, né? Do verso 12 até o 27. Eu lerei os versos pares e peço que os irmãos juntos leiam os versos ímpares. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós somos teus amigos. Que título maravilhoso, que nome nós recebemos, que honra. Ao mesmo tempo nos sentimos amados, ao mesmo tempo nos sentimos também
odiados pelo mundo, porque somos teus amigos. Ajuda-nos a entender. Ainda hoje é a mesma lição. Aquilo que ensinastes àquela igreja primitiva, aos apóstolos, ensinas também a nós hoje, por meio das Escrituras, que nós não desanimemos, mas nos firmemos em teu amor. O Senhor nos avisou que seria assim. Fortalece nossa fé nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eles deveriam se amar, pois seriam odiados por este mundo. Sabe aquela ideia, quando você está, talvez num jogo, numa brincadeira, que tem muita gente contra você? Então, pelo menos a minoria deve se unir para tentar ganhar. É algo talvez natural no jogo, na brincadeira, né? A minoria tenta se unir para resistir à grande maioria. Então, isso é algo natural e Jesus estava ensinando isso aos discípulos. Se amem. O mundo vai odiar vocês. Se vocês não se amarem, se vocês não se ajudarem, vocês fracassarão na missão. E é o tempo todo Jesus dizendo, ensinando, mostrando. Se eles não tivessem unidos, eles fracassariam. Dos versos 12 a 17, nós vemos 4 características dos amigos de Jesus. A primeira, no verso 12, é que vos ameis uns aos outros. Lembremos que várias vezes Jesus ensinou isso. A unidade da igreja. Ele intercedeu para que fôssemos um. Ele ensinou, ele amou-os até o fim. O exemplo era ele mesmo. Assim como eu vos amei, vocês se amem. O padrão é elevado. Sempre na Bíblia, isso não era novo. Amar a Deus e amar o próximo estava já na lei de Moisés. Mas aqui Jesus, ele aperfeiçoou os mandamentos. Ele é o cumprimento de todos eles. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele não diz mais como a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo. Ele diz, ele eleva o padrão, agora é como eu vos amei. O padrão é ele mesmo quem dá. O padrão é excelente. Os 10 mandamentos agora são aperfeiçoados. Ele cumpriu os 10 mandamentos, ele amou até o fim, ele deu a vida. Então amem dessa forma, com amor sacrificial. Verso 14, segunda característica dos amigos de Deus. Sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Só é amigo de Jesus quem obedece, quem faz o que ele manda. Senão não adianta dizer. Não adianta dizer, eu conheço Jesus, eu sou da igreja, eu sou batizado, eu conheço o moto da SAF, né? Hoje é o dia das mulheres. Eu conheço o moto da SAF, pastor. Não é isso, não adianta. Eu conheço as leis presbiterianas, eu conheço a doutrina. É muito bom, mas se não praticar, não adianta muita coisa, Raquel. Presidente da SAF, né? Então, tem que cumprir. Amar uns aos outros. Sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. É a questão de obediência. E aqueles discípulos, especialmente os apóstolos, eles estavam sendo testados nisso. A se amarem, mesmo sendo diferentes. Agora não eram mais 12, eram 11. Um já iria trair, ou já tinha traído a essa altura. Talvez já tivesse até traído, eu não sei. Não sei bem. Acho que ainda não. Logo ele chegaria para trair, porque naquela mesma noite Jesus seria preso. Agora Jesus disse, se fizerdes o que vos mando, sereis meus amigos. Guardar os mandamentos, confiar somente nele, ser seu discípulo, está tudo aqui. As bem-aventuranças também, se fizeres o que eu vos mando, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, ou seja, sabem que são carentes e dependem de Deus. Verso 16, a terceira característica, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Nenhum deles, dos 11, nenhum da igreja escolheu a si próprio.
Nem mesmo no caso do chamado apostólico. Eles foram confrontados, eles foram chamados, deixaram as redes, teve uma decisão particular deles. Eles decidiram, sim, largar tudo, mas antes disso há uma determinação de Deus, há um chamado de Deus, há um propósito de Deus. Não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Os amigos de Deus são escolhidos por Ele. Por isso que o mundo nos odeia. Mas na frente ele vai dizer, por que esse mundo nos odeia tanto? Porque fomos escolhidos, porque fomos amados, porque estamos ligados a Cristo. O mundo odeia Cristo e nos odeia. Jesus estava preparando eles. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Tem a ver também com o início do capítulo 15. Estão ligados à videira, à raiz, que é Cristo. O Pai é um agricultor, nós somos os galhos, daremos frutos. Eles tinham que saber que foi Deus que determinou isso. Isso é tão importante, meus irmãos, para nós hoje, quando nós temos essa identidade. Foi Deus que me chamou. Eu sou, cada um de nós, eu sou chamado por Deus, não é por homem nenhum. Entende? Como hoje é a SAF, né? Vou dar um exemplo da SAF também, das mulheres presbiterianas. Eu estou na SAF porque eu sou de Cristo, não é para agradar ninguém. Eu sirvo a SAF, eu amo a SAF, mas é porque eu fui chamada por Deus. Amo a Deus, sou amiga de Deus, por isso que eu estou na SAF. Não é por outro motivo. Entende? Aí vai estreitando. Jesus estava ensinando ali o que era ser discípulo, o que era ser cristão, não era brincadeira. Viriam sérias perseguições. Ligados à videira, frutos. Eles deveriam dar frutos. Que frutos eram esses? Frutos de santificação pessoal e evangelismo. Aqueles homens seriam aperfeiçoados por meio das tribulações, da santificação na vida deles. E aí os frutos iriam aparecer, frutos doces, frutos maravilhosos, mas passariam pela prova, passariam pela perseguição de imperadores, de lutas, e eles terminariam melhores, edificados, santificados, mais amigos de Deus ainda, porque conheceriam mais a Deus. E apareceriam os frutos doces da igreja. Mesmo em face da morte de alguns, haveriam frutos. Interessante, João Batista é um desses, né? Não aqui apóstolo, mas o maior profeta, como Jesus mesmo disse. Foi aquele que era um grande amigo de Deus. Ele era amigo do noivo, chamado de amigo do noivo. Ele não era o noivo, ele era amigo do noivo e ele estava satisfeito com isso. Então João Batista é um exemplo disso, de alguém que era amigo, teve um privilégio tão grande de ser o precursor do Messias, mas ele padeceu para isso. Ele se humilhou. Por isso que ele dizia que ele cresça e eu diminua, eu sou apenas o amigo do noivo. Como a gente tem que aprender isso? E ele foi o que teve o maior ministério, né? O profeta. Poderia talvez chamá-lo de pastor, né? Nós somos profetas também. E foi o maior de todos os pastores, digamos assim, de todos os profetas. 6 meses apenas de ministério. Como a gente vê tudo errado. A gente pensa que o maior pastor é o pastor da maior igreja. O maior pastor é aquele que está na mídia. Para Jesus, o maior foi aquele, só 6 meses ali, de provação, de lutas, de testemunho. Esse foi o maior amigo. Olha como é diferente no reino de Deus. Como a gente se engana com mídia, com nome, com pessoas que aparecem. Se eles estão... Não é proibido aparecer, não, mas não se engane com isso também, não. Não tenhamos essa fome de aparecer, nem de fama. Isso tudo é passageiro. O mundo que odeia a igreja que busca essas coisas. Não nós. Não nós. Os frutos. Verso 16. Quarta característica dos amigos de Jesus. E tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concede. O Matthew Henry, é o comentarista, ele fala,
eu entendo que sim, que essa promessa primeiramente era para os apóstolos, de ter essa oração respondida. De fato, eles tinham dons sobrenaturais, não é? De dons de curar. Eles curaram como Jesus. A missão que Jesus fez transmitiu em parte para eles. Então, eles tinham ali o dom apostólico de revelação, de inspiração para escrever as Escrituras. É verdade que muita coisa que se cumpriu nos apóstolos, mas também é para nós. Todo aquele discípulo que é discípulo verdadeiro, ele sabe que Deus ouve as suas orações. Aquilo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não só os apóstolos. Quarta-feira, no culto de oração, o pastor Érico pregou sobre a cura da sogra de Pedro. E foi muito bom. E pastor Érico deu uma ênfase mais ou menos assim, não é? Jesus vinha de um grande milagre, tinha libertado o endemoniado, acho que foi isso, pastor. E depois eles vão para a casa de Pedro, algo simples, a casa de Pedro. Chegando lá, a sogra estava enferma e Jesus dá atenção, com febre, não era, Raquel? Com febre, Jesus, acho que, se eu não estou enganado, ele se agacha para falar com ela, para orar por ela, dando importância a coisas simples. O pastor Érico até brincou dizendo, né, que talvez alguém dissesse: Jesus, não se incomoda com isso não, dá um dipirona para ela, né? Dá um dipirona para ela. É só uma febre, mas Jesus não, Jesus vai na nossa casa, ele sabe nossa vida, nossos problemas, e ele se interessa, como a gente brincou, quarta-feira, na hora da oração aqui, a gente ficou brincando, dizendo: você tem alguma besteirinha para pedir a Jesus? Alguma besteirinha? Que às vezes é tão... a gente tem até vergonha de pedir a Jesus. É só uma febre, Jesus. Vou incomodar Jesus. Só uma febre, Jesus. Aí a gente ficou brincando. Você tem alguma besteirinha para pedir a Jesus? Ele se importa com as besteirinhas. Aí eu estava conversando, acho que foi ontem, com minha filha Sara, e ela dizendo que fez uma oração tão simples. E eu disse: pois é, minha filha, na quarta-feira, não sei se você assistiu ao culto. Ela disse: eu assisti, mas estava tão baixinho que não deu para ver muita coisa da pregação, não, que estava muito baixo o canal. Mas eu vi alguma coisa. Aí eu disse: pois é, minha filha, às vezes a coisa que para a gente é uma besteirinha, mas Deus está nos ensinando, Deus está se revelando, Deus se importa. Aí ela disse: papai, minha máquina de lavar roupa estava quebrada, né? Está sem centrifugar. Aí ela disse que orou. Ela disse: Senhor, queria que o Senhor permitisse que minha máquina funcionasse perfeitamente, normalmente. Aí ela fez aquela oração e dizendo: mas se o Senhor não fizer, não tem nada não, Senhor. É como quem diz, é só uma besteira dessa. Só uma besteira dessa eu pedi a Jesus. Ela pediu e seja feita a tua vontade, Senhor. De repente ela botou a roupa para lavar e centrifugou perfeitamente. Para ela foi importante. Para nós uma besteirinha, né? Só isso. Filha. Vamos ver se Jesus restaurou a máquina ou foi só uma horinha, né? Vamos ver se... ou foi só um mimo para você ver o poder dele. Uma besteirinha, entre aspas, né? Então pode ser que da próxima vez nem a máquina esteja pior do que estava, mas para ela foi importante a lei. Para ela, Deus usa o extraordinário, Deus usa o natural, talvez dê a ela o dinheiro de consertar. É um milagre também. Entende? Então são besteirinhas que estão aqui incluídas nos amigos de Deus. Tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concede. O mundo nos odeia por isso, pela nossa comunhão com o Pai. No capítulo 13, verso 34, Jesus já estava dizendo para eles sobre o novo mandamento. Novo mandamento vos dou. Jesus elevou o padrão. Se alguém puder abrir e ler em voz alta, eu agradeço. João 13, 34. O novo mandamento que o Pai daria ali para eles.
Eu já falei um pouco sobre isso. Na verdade, esse mandamento é antigo. Desde a lei já tinha. Os 10 mandamentos são isso, né? Os primeiros é sobre amar a Deus. Os primeiros 4 ou 5 mandamentos se referem a Deus. Os outros ao próximo. Não dar falso testemunho, não cobiçar as coisas do próximo. Então, já havia esse padrão. No entanto, Jesus aqui eleva esse padrão. O novo mandamento é porque Jesus ele é o amor sacrificial dele, o modelo dele. Assim como vos amei. Ele não como amar ao próximo como a ti mesmo, mas como eu vos amei. O padrão agora é elevado. O padrão é o amor sacrificial do próprio Cristo. Dessa forma, nós aprendemos a nos sacrificar pela pessoa amada, pelos irmãos. Inclusive, há uma referência que a gente pode incluir aqui: quem não ama os da sua própria casa é pior do que o incrédulo. Então, é dentro de casa que a gente cumpre esse novo mandamento. Na igreja, é uma referência para a igreja. Devemos estar juntos, porque o mundo nos odeia. Se a gente começar a se destruir, a igreja vai enfraquecer, porque a gente mesmo se destrói. E o diabo e o mundo não precisa nem nos perseguir, a gente mesmo se persegue, a gente mesmo se destrói. Sacrificar-se pela pessoa amada. Jesus vai fazer, voltando um pouquinho, versos 12 e 13, né, quando ele disse aí no 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, verso 13 do capítulo 15, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Será que a gente tinha coragem de dar a vida por um amigo? A Bíblia vai dizer que pode até ter alguém que dê a vida pelos amigos. Às vezes a gente dá por um filho, né? Pela esposa, pelo irmão da igreja que a gente ama. Às vezes tem gente que precisa de um transplante, alguém doa um rim, alguém faz doações de órgãos, coisas desse tipo. Pode até ter, já até Jesus disse, pode até ter alguém que morra pelo favor dos seus amigos. Agora, qual é a diferença? A diferença é que o amor de Jesus é diferente. Ele morre pelos seus inimigos. Ele morre por incrédulos. Ele morre por pessoas como nós, que não estavam interessadas nele, distantes dele, inimigos de Deus, rebeldes, incrédulos, judeus, tanto judeus quanto gentios. Ele morre pelos seus amigos, que ainda eram inimigos, depois se tornaram amigos. Romanos 5, 7 e 8 diz que Cristo morreu por nós. Eu queria que alguém lesse também esse versículo em voz alta, Romanos 5, versos 7 a 8. Em voz alta, alguém que abrir, por favor, Romanos 5, 7 a 8. Exatamente, obrigado, presbítero Betânia. Essa é a diferença de Jesus. Ele morreu por inimigos, ele morreu por pessoas que o traíram, ele morreu por pessoas rebeldes como nós. E esse é o padrão, por isso que foi elevado o mandamento. Assim como ele fez, nós devemos fazer, perdoar os inimigos, amar quem nos odeia. Não é por isso que a igreja, mesmo sendo perseguida, a gente ora por quem está perseguindo. É por isso que mesmo Paulo, perseguido, passando por tribunais, sendo perseguido
na sua própria nação, pelo Império Romano, e ele ali em submissão, em amor, em respeito, em imperadores terríveis, e Paulo, oremos por eles. Por quê? Não era porque Paulo era bobo, era porque ele estava imitando a Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores, que são os que amam também, não, eles sabem, se eles fossem agir na carne, eles sabiam matar, eles sabiam responder com agressão, eles sabiam dizer, você vai provar, eu vou lhe perseguir. A gente sabe fazer isso. Agora, por amor a Cristo, a gente não faz. Quando a gente é ferido, a gente se humilha. A gente sabe, se fosse para perseguir, para matar, a gente sabia também. Mas a gente não faz, porque o nosso padrão é outro. Mas a gente sabe fazer do mesmo jeito. Então, ele amou, sendo nós ainda pecadores. Há vários textos na Bíblia sobre amor. Vou apenas citar Coríntios 13, 4 a 7. Né? O amor, esse texto é tão lindo, se for possível colocar aí, por favor, se for possível. É lindo esse texto. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Colossenses 3,14, 1 João, todos esses textos falam no amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Amar os da família, da fé. 1 João foi escrito também por João, pelo mesmo João apóstolo que a gente está estudando. Mas antes disso, vamos ver aqui Coríntios. Vamos ler juntos os versos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporte. Olha que padrão elevado. Um caminho excelente. Totalmente diferente do nosso coração sem Cristo. Agora, com Cristo, o Espírito foi derramado em nosso coração. A gente pode amar dessa forma. Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque Cristo foi derramado em nosso coração. O padrão do mandamento foi elevado. 1 João, a carta do apóstolo João lá, capítulo 2, capítulo 4, ele vai dizer tanta coisa forte sobre o amor. No capítulo 8, verso 7, 19 a 20, Mateus 5, 4 também, ele vai falar de perdão. A Bíblia também fala em outros textos sobre raiz de amargura. E ali, João vai dizer que a gente não pode dizer que ama a Deus e odeia o nosso irmão. Não adianta dizer, eu amo a Deus, eu confio em Deus, eu sou amigo de Deus, eu conheço os mandamentos, eu já li a Bíblia várias vezes. Não adianta se eu odeio o meu irmão. Significa assassinar o irmão de ódio. Então é muito forte, é um mandamento, é uma característica do amigo de Deus. Eu estava vendo aqui alguns exemplos na história da igreja, exemplos de amor, cristãos que cuidavam de pessoas doentes, em guerras, em epidemias. Eu me lembrei aqui da época da Covid. Como talvez a gente agiu com covardia, sem amor, não sei, cada um que pense, né? Como a gente se a gente está cheio de Cristo, a gente talvez tivesse agido diferente. A maioria de nós, estou falando por mim, cada um pensa em si mesmo. Mas cristãos cheios de amor, eles, em tempos de guerra, eles cuidavam dos feridos. Alguns deles se prejudicavam para cuidar. Às vezes cuidavam até de feridos do exército inimigo, porque eram cristãos. Em épocas de epidemias, pandemias também, mundiais, né?
alguns cristãos cuidavam de pessoas com doenças contagiosas, a peste bubônica e outras que já houveram. Ali eles, às vezes, pegavam a doença, às vezes até morria, mas outros não pegavam, mas cuidavam, evangelizavam. Meu Deus, como às vezes a gente se esquece disso. Padrão do amor, os amigos de Deus, nem todos, mas alguns faziam isso. Os amigos de Deus. A Bíblia, Jesus, nesse texto que a gente está vendo, né? Ainda do verso 13, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Verso 14, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então, nós somos chamados, talvez um dos títulos que Deus dá a seu povo, a sua igreja, talvez um dos mais lindos, talvez. Amigos de Deus, um Deus tão santo, tão grande, ser amigos de seres humanos como nós, criados à sua imagem e semelhança. A gente, às vezes, parece que Deus diminuiu para ser amigo da gente. Não, Ele continua sendo grande. Só que Ele é compassivo, misericordioso. A força dEle, que poderia nos destruir, Ele se controla por amor e nos ensina como uma criancinha, que mal sabe falar. Amigos nossos. Poderia nem querer saber da gente, de tão ignorante que a gente é, de tão sem noção que nós somos. Mas Ele chama pecadores para serem amigos e os transforma, e os ensina um padrão elevado e vai nos transformando à imagem de Cristo. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Vamos fazer só um momento aqui, bem rápido. Eu queria que os irmãos dissessem o que a Bíblia nos chama. Alguns adjetivos que nós recebemos graciosamente de Deus. Quem lembra de algum? Levanta a mão assim e fala. Aqui nós vimos amigos de Deus. Filhos de Deus, Alba. Já pensou? Inimigos de Deus, pecadores como nós, por causa de Cristo, que nos amou, agora nós somos filhos de Deus. Vamos dizer todos juntos, filhos de Deus? Filhos de Deus. Alguém pode dizer outra? Quem falou? Nação santa. Nós somos a nação santa, o povo mais feliz da terra, o povo mais bem-aventurado da terra, apesar de ser perseguido. Nação santa. Vamos juntos dizer, nação santa? Nação santa. Mais algum? Povo escolhido de Deus. Que lindo, né? Quando a gente lembra de onde a gente vem, do pecado, inimigos de Deus, vimos das trevas, vimos do diabo, agora o Senhor nos transportou das trevas para a luz. Agora nós somos o quê? Povo escolhido de Deus. Que diferença, de onde viemos nós. Por falar nisso, o texto vai nos ensinar. Há pessoas ímpias nesse mundo, nós não devemos nos espantar. Há pessoas más nesse mundo, há pessoas que odeiam a igreja, há pessoas ímpias que odeiam a Deus Pai, odeiam a Deus Filho, odeiam a igreja. A gente não se engane não, Jesus estava dizendo isso para os apóstolos. Não se engane. A Bíblia, já nas profecias antigas, falava que os homens maus, à noite, maquinavam o que ia fazer no outro dia, logo cedinho. Ainda hoje é assim, às vezes a gente é da igreja, acostumado com os irmãos, né? A gente pensa que o mundo é bom. Não é. É de enganadores, mentem, são traidores, são pessoas terríveis. Jesus estava ensinando ali os apóstolos. Não se engane. Deus nos ama, mas o mundo odeia, o mundo é mau. Nós somos chamados de co-herdeiros com Cristo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos, santos, discípulos, filhos de Deus, herdeiros de Deus, povo de Deus, e aí vai. Mas não esqueça, existem ímpios, terríveis, maus. Não confie. É muito amplo isso que eu falei agora. Não confie. A gente deve respeitar todas as pessoas, orar, não é isso que eu estou falando.
Saiba que às vezes a pessoa está bajulando e está querendo mal. Não se engane, feito um bobo que não sabe como esse mundo funciona. Seja esperto, um cristão esperto, que sabe, que não se engana, que está esperto com tudo. Porque Jesus ensinou aos discípulos, aos apóstolos. Verso 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Essa relação da igreja, do Pai com Cristo e Cristo com a igreja. Cristo recebe do Pai e Ele ensina à igreja aquilo que ouviu do Pai. Ele é amigo do Pai, nós somos amigos de Cristo e também amigos do Pai. Não servos. Nós somos amigos, claro que também somos servos, mas ele aqui nos chama de amigos. Não podemos esquecer que somos servos também. Verso 16, não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Eles foram e deram frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A partir de agora, versos 18 a 20, a ênfase maior é sobre o ódio do mundo. Lá no verso 25, Jesus vai dizer, isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Qual era o motivo de odiar tanto a Jesus? Qual era o motivo? Não tinha motivo. Ele veio nos salvar. Ele só veio falar aquilo que era justo. Agora, ele veio confrontar pecados. Ele veio chamar ao arrependimento. Aí desagrada esse mundo. Mas ele só veio para o que é bom. Ele veio... Só que ele para os arrependidos, a salvação. Agora, para os incrédulos, a espada. Aí as pessoas não gostam. Ele veio para a salvação de muitos em Israel, mas também para escândalo dos incrédulos, dos rebeldes, para a espada também. Aí desagrada as pessoas. Jesus ensinando o que é bom e desagradando. Então odiaram a ele sem motivo. Aqui havia uma previsão de ódio e de perseguição. Aqueles apóstolos, especialmente, deveriam estar preparados. Jesus vai para a cruz, Jesus vai morrer, vai ressuscitar, vai passar alguns dias aqui na terra, cerca de 40 dias, mas depois ele vai nos deixar sozinhos. Ele enviará o Consolador. Logo na frente ele vai dizer, versos 26 e 27, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então havia a promessa do Consolador. Eles não ficariam sozinhos. Jesus consolava eles enquanto estava aqui. Agora era o Consolador que iria fazer essa função. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, Jesus estava ali dizendo, em outras palavras, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. É como a gente faz com o filho, Claro que Deus faz muito mais de forma perfeita, mas quando um filho vai viajar, quando um filho vai morar fora, a gente dá conselhos. Filho, é isso, procura uma igreja. Filho, obedeça a Deus, mesmo que eu não esteja perto. Filho, não desanime, filho, A gente diz isso. Aqui Jesus está falando coisas muito mais sérias, para que eles não desistissem da cruz, do evangelho, que eles viram de perto o poder de Deus, que eles não voltassem para a lei, mas se apegassem agora ao novo e vivo mandamento, Cristo, cumprimento perfeito da lei de Deus. Que eles não desobedecessem, não desonrassem a Deus na hora que eles estivessem dispersos, desunidos, talvez um criticando o outro. Imagina o quanto criticaram Pedro, Pedro que disse que nunca ia trair, traiu. Os outros que disseram que ia morrer junto, se afastaram. Então os discípulos agora, cadê a união deles? Cada um certamente só botava defeito no outro.
Aí Jesus estava avisando, se amem, não desistem. Na hora do desespero, um ia culpar o outro, ia culpar Pedro, ia culpar os outros que deixaram Jesus sozinho. Só João ficou na crucificação. Quer dizer, o diabo, ele quer nos ver assim, confusos e brigando uns com os outros. Na família, na igreja, entre os apóstolos. Enquanto a gente briga um com os outros, o inimigo está avançando, né? Então, eles deveriam estar preparados e não cair nessa cilada. Nas tentações, até o próprio Cristo foi tentado e ele sabia que o diabo também tentaria os apóstolos e a igreja, porque se tentaram Cristo até no deserto, inclusive na parte que fala da tentação de Jesus, diz que Jesus foi aprovado e que o diabo se ausentou dele. Jesus foi obediente e o diabo se afastou, mas lá diz, até a ocasião oportuna. Ou seja, logo, logo ele viria tentar de novo. Logo, logo ele viria tentar destruir a igreja. O diabo tentou destruir a igreja, tentou destruir o cabeça da igreja, diz, até a oportunidade, até momento oportuno. Ele não desistiu de nos ver brigando, de nos ver assim como ele queria provar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra Cristo, contra a igreja de Cristo. Porque quem persegue a igreja persegue o próprio Cristo. Aqui nós vemos nesses versos, dos 18 ao 25 especialmente, o ódio, o caráter cheio de ódio e talento do reino do diabo. Triste, né? São pessoas talentosas para o mal. Usam a sabedoria que Deus deu para este mundo. Desculpe. São pessoas que não pensam no reino celestial. São pessoas que pensam só no aqui e agora. São mundanas. Pessoas mau caráter. Talentosas para o reino do diabo, se dedicam até altas horas da noite, pensando o mal que vão fazer no outro dia. Onde se encontra esse ódio? No mundo. Os filhos deste mundo, diferentes dos filhos de Deus. São unidos em maldade. Inclusive tem um caso na Bíblia, né, dentro da igreja, que de vez em quando eu me lembro, era um casal unido, mas unido para o mal. Como é que pode isso? Pensa num casal unido para o mal. Eles combinavam para o mal. Como é que a gente vai fazer o mal? Eu já ia brincar, esses não se separam nunca, né? Os dois ruins. Os dois... Eu estou brincando, viu, irmãos? Mas é Ananias e Safira, da Bíblia. Ananias e Safira, né? Combinaram mentir para os apóstolos. A oferta que iam dar, eles combinaram. Vai tu na frente, diz isso. Morreu, mentiu ao Espírito Santo. Depois ela veio e disse a mesma mentira. Ô casal unido para mentir. Não é? Então, não deve ser assim conosco. O mundo é assim. O mundo se une para destruir a igreja. Se une para fazer mal. Na maior risadagem, na maior alegria, na maior oprimindo os pobres, mentindo, dissuadindo. Entende? Então a gente tem que estar esperto. Jesus estava ensinando. Cuidado, o mundo é assim, não se iludam. Os filhos desse mundo, os filhos das trevas. Deus está irado contra esse tipo de pessoas. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Um dia Ele colocará fim a essa maldade. Deus não está aprovando nada disso. Ele virá encerrar essa história e o seu reino de amigos acontecerá. Ai daqueles que vivem nessa injustiça, pensando que Deus não está vendo, porque um dia vai acabar essa festa, regada por vinhos, regada por bebidas, como era no tempo, acho que era de Oséias. Eles tiravam o dinheiro do pobre para comprar bebida e para rir, para tomar
e rindo do pobre, se embriagando. E falava das esposas deles, viu? Que as esposas foram repreendidas, porque elas concordaram com seus maridos. Olha, mais uma vez as irmãs da SAF aí, né? Elas eram mulheres que os maridos maus, e elas, em vez de repreender os maridos, elas concordavam com as maldades dos maridos. Olha que coisa séria. Homens maus, mulheres más também. Mulheres más que não temem a Deus. Unidos em maldade, devotados a esse mundo e às coisas deste mundo. Homem mau, mulher mau, nunca pensam no outro mundo, nunca pensam que vão prestar contas a Deus, nunca pensam em Cristo com amor, só olha para Ele com ódio, porque Cristo está incomodando eles. Não olha com temor, não olha com humildade, não olha com arrependimento. É o ímpio, né? Chamado de ímpio, maliciosos, rancorosos, invejosos. Outra pergunta que o Matteo Henry fez, e eu trago aqui. A quem esse ódio é dirigido? A quem esse ódio do mundo é dirigido? Matteo Henry diz, aos discípulos de Cristo, ao próprio Cristo e ao Pai. Ao Pai. Verso 19 diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então essa é a causa do mundo nos odiar, porque nós não concordamos com o mundo, nós não fazemos as obras do mundo, nós rompemos com o mundo. O próprio Jesus disse, eu não tenho nada a ver com esse mundo. Nós devemos dizer a mesma coisa, eu não quero nada com o pecado. No dia que você disser isso, o mundo vai lhe odiar. Eu não quero mais. Eu sempre lembro que quando eu me converti, eu era muito jovem, 16 anos, eu procurei alguns amigos meus. E eu falei, eu não quero mais pecar. Eu falei isso para eles. Eu não sei se eles me odeiam. Eu só lembro de, acho que 2. Não me odeia, não. Não me odeia, não. Mas foi exemplo para eles, eu acho, né? Eu falei para eles, eu não quero mais. Vocês me viram pecando, mas a partir de hoje eu não estou mais com vocês, não. Entende? Então é um risco do mundo nos odiar. Enquanto a gente está no pecado, enquanto você está lá na fazenda, eles estão amando, falsos amigos, amando. O dia que você diz, vou sair daqui, são inimigos que às vezes a gente ganha. Mas vale a pena deixar o terreno por Cristo, pelo eterno. Eles deveriam esperar tudo isso. Os amigos de Deus. Sim, o Matteo Henry diz algo que eu nunca tinha visto alguém comentar, mas Matteo Henry diz assim, os amigos de Deus recebem como que um espinho na carne, para que não se engrandeçam. Lembra que Paulo, por causa das grandezas de Cristo, da revelação de Cristo, Deus deu um espinho na carne, para que ele não se engrandecesse. Da mesma forma, para que nós, como igreja, não nos engrandeçamos, Deus nos deu um espinho na carne, que é a perseguição desse mundo. Para que a gente mantenha-se humilde. Tão grande é o nosso privilégio de ser herdeiro com Cristo, de ser amigo de Deus, mas para que a gente não se afaste, a gente não se orgulhe, Deus nos deu espinhos na carne, perseguições nesse mundo, para que a gente continue dependentes dele. E não nos orgulhemos de tão grande posição que Deus nos deu. Inclusive a Bíblia diz que os justos hão de julgar esse mundo. Que privilégio nós teremos no final, juntamente com Cristo. A igreja julgará o mundo. Para que a gente não se engrandeça, foi nos dado espinho na nossa carne, para que a gente permaneça ligados à videira. Nossos espinhos são injúrias, perseguições. Eles deveriam, mais uma vez, amar uns aos outros, fossem bons uns com os outros. Os domésticos da fé, nós devemos fazer o bem a todos os homens, principalmente aos irmãos da igreja.
Se a gente sabe que alguém está precisando, devemos amar, devemos nos colocar no lugar, devemos sofrer com os que sofrem, devemos amar uns aos outros. Vamos dar mais uma passada no texto, para a gente já caminhando para o final, voltando ao verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então, o primeiro a ser odiado é Cristo. Odiaram-nos sem causa, nos odeiam também. Se vós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não somos do mundo, fomos escolhidos. Isso basta para o mundo nos odiar sem causa. Também. Verso 22. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É Jesus ensinando a eles. É quase como se Jesus estivesse dizendo, se preparem, porque não vão ouvir vocês. Mas se alegrem, porque alguns vão ouvir. Assim como ouviram minha palavra, ouvirão a de vocês também. Perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Não é o servo maior do que seu senhor, né? Sempre a gente deve lembrar. Somos amigos, mas somos servos. Ele é o cabeça, ele é o senhor. Nós somos apenas servos, amigos, mas servos. Nós não somos maiores do que o Senhor. É a bem-aventurança, né? A primeira. Bem-aventurados os humildes de coração. Os pobres de coração. É quando a gente se vê assim, eu sou apenas um servo, eu não sou nada sem Deus. Isso nos mantém humildes. Eu não mereço ser amigo de Deus. Eu merecia a morte, mas agora eu tenho a vida. Estou ligado à videira, então isso nos mantém humildes. Não se esqueça, você não é maior do que o Senhor, você é um servo, é amigo, tem os privilégios, mas nunca esqueça da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito, quer dizer, é aqueles que reconhecem o quão pecadores são, quão perdidos estão sem Cristo. É como alguém também disse, né? Nunca a gente valoriza as bênçãos de Deus se a gente não entender da maldição de onde a gente vem. Um amigo nosso, na juventude, ele sempre dizia algo que era mais ou menos assim. Eu estava pendurado por um fio de cabelo para cair dentro do inferno. E Cristo me tirou. Na verdade, a gente não estava pendurado, não. Já tinha caído dentro, já estava morto. E Cristo veio nos resgatar. A gente precisa lembrar sempre disso. Ele nos escolheu para que a gente se mantenha humilde, para que a gente ame uns aos outros, porque ninguém é melhor do que ninguém. Não há estrelas na casa de Deus. Não há pessoas mais amadas do que outras. Todos somos amados pelo Pai. Nenhum merecíamos. Então a gente não deve ficar se comparando, se brigando, não. A gente deve lembrar de onde a gente veio, das trevas. Todos nós, todos nós. Ah, mas eu nasci em lar cristão, meu pai e minha mãe já eram da igreja. Nasceu nas trevas do mesmo jeito. Porque a gente nasce em pecado. Mas Cristo nos resgata pela sua misericórdia. Então, todos nós, ninguém deve se engrandecer. Se lembre de onde você veio. Nenhum é maior do que o Senhor. Verso 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Duas coisas aqui importantíssimas no verso 21. Por que o mundo faz isso? Por causa do nome de Jesus. Nós, como somos cristãos, levamos sobre nós o nome de Cristo. Então o mundo nos odeia, porque quando olha para nós se lembra de Cristo. Se lembra, aí é uma agressão. Se lembra, basta ver um cristão, lembra da palavra, lembra de Jesus. É o nome que está sobre nós. O nome de Cristo está em nós. Nós somos cristãos. Então, aonde você estiver, se você é cristão, você ali está, deve ser alguém parecido com Cristo.
Você faz parte do corpo de Cristo. Qualquer lugar desse mundo, você tem a marca de Cristo. Por isso que o mundo lhe odeia. Por causa desse nome, o nome que está sobre todos os nomes. O nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome pelo qual se dobrará todo o joelho. No final, para prestar conta. Esse nome está sobre nós. Inclusive tem um dos mandamentos que diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Está ligado a isso aqui também. Cuidado. Timóteo me perguntou essa semana. Pai, falar... Ai meu Deus, como foi que tu disseste, Timóteo? É pecado chamar o nome de Deus em vão? Né? Porque às vezes a gente chama muito. Eu mesmo tenho esse costume. Ai meu Deus do céu. Ah. Aí eu falei para ele que acho que não é pecado. Se você estiver falando, mesmo em reverência, né? Ai meu Deus, me ajuda. Ali sabendo que está diante de Deus. Então o nome de Deus deve ser honrado. No culto, na vida, na família. O nome de Cristo está sobre nós. É por causa disso que a gente é perseguido. E tem outra coisa. Também nos odeiam, porque não conhecem aquele que enviou Jesus. Ou seja, não conhecem a Deus. Mesmo os judeus não conheciam a Deus, porque negaram a Cristo. Judeus incrédulos. Conheciam a lei, teve privilégios, mas não conheciam a Deus o suficiente para receber a Cristo, para se humilhar diante do Messias. Não conheciam a Deus. Essa era a resposta que Jesus deu. Por isso que faziam isso, por isso que odiavam a Ele. Mesmo sendo judeus, já pensou que triste? Sempre que eu oro por Jerusalém, a gente deve orar, um povo tão querido, tão amado nosso, mas não é? É um povo privilegiado. Mas nem pense que todos que estão lá são filhos de Abraão, não. Jesus chegou ao ponto de dizer, vocês não me obedecem, são filhos do diabo. Mesmo judeus. Está vendo como é sério? Não é porque é judeu que é bom, não, gente. Não é porque é judeu. Não, precisam reconhecer o Messias, igual como a gente. Não se engane, ore. A gente tem pena de Israel, porque é um país que chegou tão perto da graça e muitos rejeitaram. Não fique com essa idolatria a Israel, não. Eles precisam se dobrar igual a gente. Jesus, porque nós somos filhos de Abraão, eles diziam para Jesus. Jesus disse, filhos de Abraão? Não, vocês são filhos do diabo. Jesus disse isso para os judeus. Por quê? Porque desonraram a Deus. Na verdade, não conheciam a Deus. Eram religiosos. Olha como é sério. Não conheciam a Deus, verso 21, Jesus disse. Verso 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado nenhum teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vim, eles viram as obras, eu preguei para eles, eu fiz milagres, eu me revelei para eles, então agora eles não têm desculpas. Jesus estava dizendo, se revelou, falou do mesmo jeito que ele faz para nós. Ele se revela para nós, então nós somos indesculpáveis. Nós já conhecemos muito de Deus. Todo ser humano tem um pouco da revelação de Deus. E o maior pecado é esse, é porque conheceram a Deus e não lhe deram graças. Conheceram a Deus e foram rebeldes. Jesus está dizendo, o pecado deles... Eu me revelei para eles, eu falei para eles, eu estive aqui nesse mundo, então agora são indesculpáveis. Eles não teriam pecado, mas agora tem. Não tem mais desculpa, disse Jesus. Verso 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Quem odeia Cristo, odeia o Pai. Não, porque algumas pessoas dizem, não, eu amo a Deus, mas Cristo não. Está dizendo aqui que não pode. Quem ama a Deus também reconhece Cristo, senão não é um conhecimento suficiente. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Verso 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mais uma vez ele repete, mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Meus irmãos,
né? A gente deve pensar na gente mesmo, né? A gente está falando aqui daquela época, mas cada um tem que pensar em si próprio. Tudo isso aqui tem a ver com a gente hoje em dia. Não é só sobre eles. O que é que isso aqui tem a ver comigo hoje? O amor cristão que a gente viu. Será que eu amo como Cristo amou de forma sacrificial? Será que eu entendi que o mundo odeia a Cristo e odeia a igreja? Cada um pense em si mesmo. A gente tem que trazer para a gente. Outra coisa, né? A gente vê aqui quanto Deus tem feito em cada um de nós. Nós não podemos mais olhar atrás. Nós não podemos. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. A gente já tem muito de Deus nas nossas vidas. Tem dia que a gente parece que esquece tudo que Deus fez. Olhe de onde você veio. Olhe a salvação que Ele fez na sua vida. No instante você vai se animar. Olhe para Cristo. Olhe de onde Ele lhe tirou. Aí você vai começar a ver as grandezas de Deus de novo. No dia do desespero, no dia da agonia, no dia da tribulação. Se lembre de onde você veio. Do mesmo jeito eles tinham visto tanto e odiava Jesus. E odiava a Deus. Verso 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me, se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Verso 26 e 27, o Consolador estava aqui sendo prometido. E o Consolador foi enviado pelo Pai, foi enviado também pelo Filho. E o Espírito, ele nos convence. Ele nos ensina, todas essas verdades são aplicadas a nós pelo Espírito, pela palavra. Bem-aventurados que não viram Jesus, mas creem e conhecem Ele e andam com Ele todos os dias da sua vida. Bem-aventurado é quem entende, né? Esse é o ódio e o amor, a gente precisa entender isso. E se manter humilde, nada vem de nós mesmos, somos amigos de Deus, Ele que nos escolheu. Estou terminando, eu quero apenas passar aqui enquanto esperamos as irmãs que vão cantar, por favor podem avisá-las que já podem vir. Eu quero só passar aqui com vocês, eu não sei se vocês decoraram, eu não decorei, mas vamos passar juntos. O texto nos mostra 4 características dos amigos de Jesus, do versos 12 a 17. Vocês lembram? Não sei se vocês conseguem lembrar de memória, eu não consigo muito bem, mas só olhando aqui. Mas vamos tentar juntos lembrar 4 características dos amigos de Deus. Quem lembra a primeira? Está no verso 12. Os amigos de Deus eram aqueles que deveriam se amar uns aos outros, amar uns aos outros, assim como eu também vos amei. Segunda característica está no verso 14. Fazer o que eu mando. Quem foi que falou? Clênia. Fazer o que eu mando. Para ser amigo de Deus tem que fazer o que Ele manda. Terceira, está no verso 16. Terceira característica. Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Eu que vos escolhi. Não fomos nós. Ele nos escolheu para sermos seus amigos. A última está no verso 16 também. Não, mais ou menos. A oração. A questão da oração. Aquilo que pedirdes ao Pai, Ele vos dará, né? É a oração. Os amigos de Deus oram e recebem, Deus ouve. Vamos fazer uma... tudo ok, Ana Paula? Certo. Vamos então fazer uma oração, finalizando essa parte, e depois a palavra está com as irmãs, com a irmã Ana Paula e o Doce Voz. Vamos orar. Senhor, como o teu reino é grande, como é perfeito, que maravilha, Senhor, conhecer a Deus, amar a Deus, ser amigo de Deus.
Nós queremos, Senhor, viver isso todos os dias da nossa vida. Perdoa nossos males, perdoa nossos pecados. Também não nos deixa sermos inocentes, sermos incrédulos, sermos despreparados para enfrentar esse mundo, porque o mundo de fato odeia Cristo e também nos odeia. Nos prepara, Senhor, para que quando sentimos esse ódio, possamos reagir da forma correta, reagir através do senhorio de Cristo em nossas vidas, reagir explicando a razão da nossa fé, reagir também, Senhor, orando, reagir como o Senhor espera de nós. Muito obrigado por tua palavra, que possamos ser cristãos que amam os doentes, amam os necessitados, cristãos que se sacrificam uns pelos outros. Nos ajuda. Obrigado por tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém.